Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. A minha voz ainda não tá zero bala, ainda não tá daquele jeito, mas ainda tô com ponto na garganta, mas eu vou tentar devagarinho comunicar a mensagem que eu tenho pra gente nessa manhã. E antes eu queria fazer uma oração com você. Vamos orar? Pai querido, em nome de Cristo Jesus, abra o nosso coração para recebermos a Tua palavra e que o Senhor fale apaixonadamente, profundamente no nosso coração e cause transformação na nossa vida. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, hoje a gente vai concluir essa minissérie de 2 capítulos, Quem é você quando ninguém está olhando? Semana passada nós conversamos sobre uma mulher que se apaixonou por um homem que não era seu e começou a viver certas frustrações e não conseguiu lidar com isso, e por isso ela armou contra ele e pôs ele na cadeia. E nós vimos como é perigoso viver sob as nossas paixões, porque danifica pessoas. Hoje a gente vai ver uma outra história que também versa sobre decisões tomadas quando ninguém está olhando, que revelam o nosso caráter. Nós sabemos que quando nós estamos sozinhos, quanto menor o nível, quanto menor a quantidade de pessoas, maior o nível de intimidade, mais a gente se solta, mais a gente revela quem nós realmente somos. Ao longo da trajetória da caminhada cristã, nós temos uma ilusão. É uma ilusão que eu chamo de ilusão da transformação. As pessoas acham que quando conhecem Jesus e começam a viver com ele, as mudanças acontecem do dia para a noite. Elas simplesmente passam a acontecer. Só que não é assim. As mudanças na vida com Deus, elas vêm gradualmente. E nós vamos travar certos combates durante anos. Lutar as mesmas lutas durante anos. E isso não quer dizer que a gente não está evoluindo. Isso quer dizer que a gente está vivendo a vida como ela tem que ser vivida. Muitas vezes você vai vencer uma batalha hoje, vai perder uma amanhã, vai lutar contra um sentimento hoje, amanhã ele vai voltar. E à medida que você vai caminhando, as coisas vão se apaziguando e você vai ficando mais maduro e vai conseguindo lidar melhor com essas circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? É que a frustração ela é algo constante na vida com Deus. Porque essas lutas, essas perdas, esses ganhos geram muitas frustrações. E por que elas são constantes? Porque a proposta de Jesus é transformar, nos dar um novo coração, é nos fazer ser uma nova criatura. Obviamente, essa nova criatura tem muitos poucos comportamentos daquela antiga criatura. E quando a gente se aproxima de ser aquilo que Deus imaginou e a gente dá passos para trás, a gente se frustra. Ou, quando a gente acha que está entendendo, a gente quer alguma coisa e Deus fala, isso não é para você. Isso gera frustração. Quando Deus chega e fala, isso não é o que idealizei para você, isso gera também frustração. É muito importante nós entendermos que nós somos programados para obedecer, amar e adorar. Porque nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus criou todos nós assim. O problema é quando outra coisa que não é Deus ocupa esse espaço. Esse espaço da obediência, do amor e da adoração. Quando outra coisa que não Deus ocupa esse espaço, que é o espaço do nosso coração, gera morte. Quando eu falo coração, não é coração simplesmente emoção. Coração, quando a Bíblia fala coração, é o centro emocional e o centro da nossa adoração. Então, quando alguém ou alguma coisa ocupa esse espaço que não é o Deus Criador, pode crer que a coisa não vai dar muito certo. Então, eu quero te contar hoje uma história de um rapaz em que teve que viver em dilema, satisfação e frustração. E a escolha que ele fez foi muito ruim. É a história de um rapaz chamado Absalão. Não, é a história de um rapaz chamado Amnon. E o texto começa dizendo assim, lá em 2 Samuel, capítulo 13, fala assim, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Sabe aquele tipo de paixão que a gente não quer comer, que a gente não quer fazer nada? Ele estava tão apaixonado a esse ponto. Amon não pensava que era impossível possuir sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha direito de se encontrar com nenhum homem. O que a gente tem aqui?
A gente tem um rapaz jovem, filho do rei, querendo um relacionamento que ele não tinha autorização de Deus para ter. E quando ele se depara com essa circunstância, o que ele tem nas suas mãos? A frustração de obedecer a Deus ou satisfazer as suas paixões e os seus desejos. Era a escolha que ele tinha para fazer. E ele tinha que tomar uma decisão. Eu vou viver tudo o que há para viver, vou me permitir, eu vou conquistar, porque eu sou do tamanho dos meus sonhos, eu vou atrás daquilo que eu quero, porque se eu buscar eu consigo, ou eu me submeto e entendo que há limites na minha vida e há coisas que Deus não preparou e não permite que eu viva. O texto continua dizendo assim: Mas Amon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab disse a Amon: Você é filho do rei, e no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que estou apaixonado por Tamar, irmão de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Amon. Então Jonadab disse: Finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: Por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer. Que ela prepare a comida aqui aonde eu possa vê-la e que ela mesmo me sirva. Presta bem atenção nesse pedaço desse texto. O filho do rei era para ser um cara muito feliz e viver o melhor dessa vida. Mas ele fica triste e começa a definhar. E um amigo, muito amigo, que era primo dele, vivia debaixo das asas do palácio, percebeu algo que o seu pai não tinha percebido. E vai perguntar para ele: O que está acontecendo? E ele revela que está apaixonado. É interessante porque o texto diz que Amon tinha um amigo muito esperto. Essa palavra, em outras traduções, diz sagaz, astuto, que é a mesma palavra que diz respeito a Satanás lá no livro de Gênesis. Que tipo de amigo você tem cultivado perto de você e compartilhado suas experiências? Que tipo de amigo você tem e que tem ouvido você e tem dado conselhos para você? Há amigos que estão muito mais para serpente do que para amigos de verdade. Há muitas pessoas plantadas por Satanás ao redor da nossa vida para nos destruir. E você precisa ficar atento a isso. Olha o plano do cara. Olha, fala o seguinte: você quer? Então faz o seguinte: você arma que está doente, fica aí quieto na cama, quando seu pai vier, você pede a ele para que sua irmã venha. E aí, filho, é você e ela. Aí você se vira e faz o que você tem que fazer. Quer conselho mais astuto, mais inóspito do que esse? Pois bem, o filho do rei faz esse pedido para o pai. Então, o que acontece? O rei vai até ele faz o pedido, o rei libera a filha para ir servi-lo, e ela chega lá para servir, toda bonitinha, com seu vestido colorido, que as filhas do rei usavam, as virgens usavam, porque marcava de longe, né? E ela foi para servir o seu irmão. E ela cozinha, faz lá uma crepioca, sei lá o que ela faz, um bolo e tal, e com o pessoal lá, e ele fala assim: tá aqui, meu irmão, vai comer. E ele não come. E de repente ele pede para todo mundo sair. O pessoal deve ter ficado espantado. O filho do rei tá pedindo para todo mundo sair. Tá bom, né? O filho do rei, o cara não tá legal, todo mundo sai, só fica Tamar. Rapaz, olha o que acontece. O texto continua dizendo: todos saíram. E Amnon disse a Tamar: Traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então o irmão dela pediu, então ela levou os bolos para ele. Quando ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Como é que é? Deite-se comigo, minha irmã. Aquela menina entra em choque, mas ela ainda consegue responder algumas coisas sensatas e diz assim: Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso.
Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará você. Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como era mais forte do que ela, forçou e teve relações com ela. O que nós temos aqui, meus queridos e minhas queridas? Nós estamos falando de um abuso, nós estamos falando de um estupro. Nós estamos falando de algo horrível, algo horripilante que aconteceu com ela. O irmão a forçou a ir para a cama com ela. Ele era mais forte. Só que ele era mais forte do que Tamar. Ele só não era mais forte do que os seus próprios desejos. Ele não era mais forte do que as suas vontades. Ele sucumbiu às suas vontades e colocou a sua paixão, seu desejo no centro da sua vida e fez de tudo para obedecê-la. E fez uma desgraça. Ele estuprou a sua meia-irmã. E aí, o texto vai nos dizer o seguinte. Depois de ter feito, de ter transado com a sua meia-irmã, teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse, saia daqui. Tamar respondeu, não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que você acabou de cometer. Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse, tire essa mulher da minha frente, ponha para fora e feche a porta. E então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Olha que absurdo. Aonde estava o amor que ele sentia por ela? No fundo, ele não tinha amor por ela. Ele tinha amor por quem ele adorava, quem era o centro da sua vida. Ele tinha amor por ele. Ele vivia para obedecer os seus impulsos e os seus desejos, porque ele não queria viver com a frustração de não conseguir aquilo que ele queria. Ele tinha na vida dele a satisfação e a frustração versus o que é certo, versus o que Deus aprovava. E ele decidiu viver. Ele decidiu pela satisfação ao invés da frustração. Era satisfação de um lado, frustração do outro. Ou ele fica frustrado por obedecer a Deus e não conseguir aquilo que ele queria, ou ele desobedecia a Deus e conquistava aquilo que ele queria. E o que ele fez? Obedeceu ao seu coração. Foi viver algo que Deus não deu autorização para ele viver. Caminhar com Deus não é ausência de frustração. Na caminhada com Deus nós vamos ter muitas frustrações. Tamar foi forçada então por uma segunda vez, forçada a sair dali, jogada para fora. É muito triste ver essa história e ver as consequências dela. A gente percebe que as experiências do pai dele, de Davi, com Deus, não o influenciaram positivamente. Não fizeram com que ele repensasse a sua história. Não. Parece que Davi não o influenciou de forma alguma. E isso me lembra que parece que os erros de Davi o influenciaram. Parece que as falhas de Davi o influenciaram. E hoje nós temos muitos pais que não se esforçam nem um pouco para evangelizar os seus filhos. E quando o tentam fazer, tornam seus filhos mini-religiosos. Pais que não investem tempo em evangelizar, em contar o evangelho para os seus filhos. Pais que não investem tempo em contar as histórias dos seus erros e como Jesus os redimiu. Que no máximo terceirizam e deixam a igreja cuidar. Não é responsabilidade da igreja cuidar do seu filho, da sua filha. É sua responsabilidade. A igreja é um apoio. A igreja é um complemento. Mas isso deve ser feito dentro da família. Através da vida e da fala. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na sua casa, a palavra de Deus é dita, é falada, é vivida. Pense sobre isso. Pense um pouco sobre isso. O texto vai continuar
O texto continua. E a história se desenrola. No versículo 18 a 20, ela sai rasgada ali do quarto da casa de Amnon. E quando ela sai rasgada, chorando, com cinza na cabeça, triste da vida pelo ocorrido, o seu irmão mais velho, Absalão, chega e pergunta: o que aconteceu com você? E ela responde, e sabe o que ele fala? O irmão que deveria proteger, o irmão que deveria cuidar, que deveria arrumar um banzé, fala: não fala nada. Não fala nada para ninguém. Pede silêncio. E então, com esse pedido, ele sepulta e enterra Tamar numa dor excruciante, num trauma terrível. E a história dela, o que a gente vê da história dela na Bíblia é que ela vai morar com o Absalão e vive em tristeza o resto da sua vida. É só isso que diz sobre essa menina. Uma vida que se acabou. Ela travou pelo que fizeram com ela. Esse trauma foi intenso e travou a vida dela. E aí eu pergunto, quantas Tamares não tem na nossa igreja, no nosso convívio, que passaram por essas circunstâncias tão tenebrosas e travaram, e ficaram com ódio, e não conseguiram mais processar a vida. Se você é uma dessas pessoas hoje, eu digo para você, fique atento. Jesus armou esse momento para resgatar e sarar suas feridas. Há jeito, há solução. E aí a gente pergunta sobre esse pai, né? E o pai ficou sabendo? O pai fica sabendo sim. Quando o pai fica sabendo, quando Davi fica sabendo o que aconteceu, ele fica furioso. Furioso e nada. Ele fica furioso. A Bíblia fala que ele só fica furioso. Davi foi extremamente omisso. Ele não faz nada. Absolutamente nada. Davi não sabe lidar com os conflitos dentro de casa. Sabia guerrear, mas com os conflitos dentro de casa ele não sabia o que fazer. Talvez, sei lá por quê. Mas a sua missão fere mais do que uma ação errada. Eu não sei se você já viu um filme chamado A Filha do General. É um filme que trata de algo semelhante ao que aconteceu com Tamar. Uma soldada, uma mulher na academia militar, num exercício de final de curso, ela é amarrada no chão, estuprada. E é deixada para morrer. No dia seguinte, o pessoal encontra essa mulher, essa soldado, levam para o hospital e tal. E no hospital, o pai dela, aquela general, ele vem de viagem e vai visitá-la. Ele não era general, ele era um cargo abaixo de general. Quando chega antes de chegar para conversar com ela, um superior dele conversa, que fala, olha, se isso vier à tona, vai acabar com a nossa, com a moral do exército, não vai ser legal, e você tem uma carreira promissora, você pode chegar a general. Quando ele chega para a filha chorando, ele abraça a filha no leito do hospital e fala, eu sei, filha, mas já passou. Nada aconteceu. Ela olha e fala, mas aconteceu? Não, nada aconteceu. Nada aconteceu. E o filme desenrola todo em volta da filha tentando mostrar para o pai que realmente aconteceu. Ela é traumatizada, a vida dela vira um caos. Rastros de morte. E que cenário que a gente tem aqui? Qual é o cenário que a gente tem agora nesse ponto? A gente tem Tamar estuprada e triste. A gente tem Absalão puto da vida, enfurecido. A gente tem Davi furioso e omisso. E a gente tem Amnon impune, com o pai e as pessoas sabendo, com a sua moral arrasada. Esse é o cenário. Viver para saciar os seus desejos gera morte. Viver para seus desejos gera morte. E as consequências vêm de uma maneira drástica. 2 anos depois. Olha o tanto de tempo que esse cara ficou maquinando isso no coração. 2 anos depois, quando Amnon estava tosqueando as suas ovelhas, Absalão chama o seu grupo, vai em direção e mata Amnon e os seus empregados. Davi fica sabendo que Absalão fez isso. Davi faz o quê? Exila Absalão. Anos depois, por insistência dos conselheiros, Davi faz com que Absalão volte para casa, mas não quer ver o filho. Absalão fica então sentado na porta da cidade fazendo política até que ele consegue orquestrar um golpe, se empossa como rei e toma o trono do seu pai. O seu pai tem que sair fugido de Jerusalém.
e entra em batalha com seu filho, e nessa batalha, Absalão é morto em batalha. É morto em batalha. Viver pelos seus desejos, somente pelos seus desejos, buscando o prazer, buscando a satisfação, gera morte. Eu não sei qual é o prazer e a satisfação que você tem buscado, mas é sempre uma coisa diferente, ou é um namorado, ou é uma namorada, ou é uma conquista, é um carro, uma casa. A gente vive por sensações, e você viver por sensações vai te gerar morte na sua vida. Porque você não foi criado para viver por sensações, você não é movido a prazer. Você foi criado por uma outra estrutura, para viver, para se deleitar em Deus e para conhecê-lo melhor e viver a vida que Ele desenhou para você viver. E quando eu falo desenhou, não estou falando de destino, mas Deus, quando criou a humanidade, Ele tem uma vida plena para a gente experimentar, uma vida boa para a gente viver, e esse é o desejo dele. Mas quando eu coloco no centro das minhas decisões, no meu coração, algo que não é Deus, e que começa a tomar as decisões para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, eu começo a desviar, eu começo a errar o alvo, eu começo a sair do foco. E quando eu começo a sair do foco e não viver o que Deus programou para mim, automaticamente eu vou dar de frente com a morte. E vou gerar um rastro de morte na minha vida. Um rastro de morte. Vamos sempre viver para quem adoramos. Nosso coração foi criado para obedecer, amar e adorar. Então, quando algo estranho assume o controle, o comando, gera morte. E como eu vejo Jesus nessa história? Eu vejo Jesus nessa história em todos esses personagens. E eu vejo a gente nessa história. Eu queria que você refletisse sobre isso. Nós somos muito parecidos com Amnon. Muito parecidos com Amnon. Nossa busca pelo desejo, nossa busca por satisfação e por sensações. E a nossa aversão a frustrações. A nossa aversão. Nós temos rejeição à frustração. Nós não queremos nenhum tipo de frustração na nossa vida. Nós queremos o prazer, nós queremos a satisfação. E quando eu vejo Jesus que Jesus é o que Amnon deveria ter sido. Ele não viveu, Jesus não viveu por seus desejos. Quando naquele fatídico momento ele fala, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ou na tentação do deserto, quando rejeita as propostas de prazer de Satanás, quando ele estava com fome, ele fala, transforma essa pedra em pão. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é aquele que viveu por quem ele adorava. Ele viveu pelo dono do seu coração. Eu vejo também e enxergo que nós somos parecidos com Tamar. Nós ficamos expostos com a nossa vergonha diante de Deus. Mas Jesus ficou nu na cruz, sofreu o abuso ao ir para o madeiro. E com a sua nudez cobriu a minha e a sua vergonha. Cobriu a vergonha de Tamar. E com a sua morte, ele destrava a vida daquele que está travado, livrando da tristeza e da vergonha. Eu vejo muito de nós em Absalão. Muito de nós em Absalão. Quando a gente tem a busca por vingança, a nossa busca por justiça, que passa acima de tudo. Mas quando eu olho para Jesus, Jesus é o que Absalão deveria ter sido. Jesus é o irmão que não optou pela vingança, não matou para aplacar a vergonha. Ele morreu para retirar a nossa vergonha. Jesus não matou para livrar da vergonha. Jesus morreu para nos livrar da vergonha. E o sangue de Jesus clama por absolvição e não por vingança. Eu vejo muito de nós em Davi, quando nós somos omissos e temos um amor pervertido. Um amor pervertido, eu quero dizer, um amor que não exige. Um amor que não é um amor construtivo, um amor exigente, mas um amor extremamente permissivo. Um amor que não aprendeu com Deus, não aprendeu a viver, aprendeu com as pessoas. Um amor que não sabe ser duro quando precisa ser duro e caloroso quando precisa ser caloroso. Um amor que não confronta. Esse era o amor de Davi, um amor pervertido. Mas Jesus não foi omisso. Não. Ele se enfureceu com o pecado dos seus filhos.
mas ele os redimiu. Ele entra na história para que seus filhos não se matem. Percebe? Jesus é o verdadeiro rei. A sua morte e ressurreição quebraram o poder do pecado e da morte sobre nós. Portanto, servir a Jesus é a perfeita liberdade e não servir aos seus desejos. Servir a Jesus é a perfeita liberdade. Qual é a proposta de Jesus para nós? A proposta de Jesus é oferecer para nós um novo coração. Para aqueles que entendem que estão vivendo para si e que estão gerando um rastro de morte por onde passam. Jesus nos oferece um novo coração. Para que possamos viver de forma diferente. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? A proposta de Jesus está de pé, de te dar um novo coração. Um coração igual ao dele. Um coração disposto a obedecer, a cumprir o querer. E esse novo coração vai provocando mudanças de dentro para fora. E esse coração ele dá de forma gratuita. Basta você pedir, basta você se render, basta você dizer: Jesus, eu cansei de viver para mim mesmo. Eu não quero ser o meu Deus, eu não quero ser o centro, porque eu não dou conta. Eu gostaria de viver para você. Venha e toma o teu lugar. Reina em mim, vive em mim, me dá um novo coração e uma nova vida. Eu quero terminar, queridos, dizendo para você que houve um tempo em que nós não tínhamos nada do que nos envergonhar aos olhos de Deus, ou de qualquer um. Como Tamar, nós perdemos a nossa justiça original, nossas vestes foram rasgadas pelo pecado, e com ela a vergonha passou a ser a nossa marca, a ser escondida aos olhos dos outros. Agora, a nossa culpa e vergonha precisam ser cobertas com a graça de Deus. Porque Jesus foi pendurado no madeiro, numa cruz. Podemos nos vestir com um manto de justiça. Jesus nos dá a justiça dele, cobre nossa vergonha, perdoa os nossos pecados e te apresenta uma nova vida. Se você quiser não mais viver pelos seus próprios desejos. Se você quiser ter um novo coração, um centro emocional e de adoração. Esse é o meu desejo para você. Que você reflita e responda à proposta de Deus. Que você seja quem você tem que ser quando ninguém está olhando. Porque sempre quando ninguém está te olhando, Deus está te vendo. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, eu quero pedir pelos meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa mensagem. Em nome de Jesus, traz um novo coração. Se houver alguma Tamara aqui, alguém que passou por uma situação como a dela, Deus, que o Senhor traga a cura. Que o Senhor traga a restauração. Deus, em nome de Jesus. Se há alguém que entendeu que tem vivido para si, que a sua vida tem sido vazia, que o Senhor visite e ocupe esse espaço. Traz-nos arrependimento e traz um novo coração. Jesus, visita-nos, convence-nos e transforma-nos. Essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos. Eu espero que essa mensagem fique na sua cabeça e que você reflita bastante sobre ela. E eu queria te lembrar também que na semana que vem nós teremos 3 celebrações seguidas. Sexta-feira, online ao vivo, ok? E aí nós vamos ter interação, e aí eu vou convidar você, se você quiser entrar ao vivo comigo para a gente conversar um pouco sobre a história de Jesus e a sua vida. Então você vai ter essa oportunidade de entrar ao vivo comigo, tá bom? Na sexta-feira, e eu vou ter um convidado na sexta-feira para a gente trocar uma ideia também. No sábado também, ao vivo, nós vamos estar conversando sobre o dia, que na sexta nós vamos conversar sobre a morte de Jesus,
a crucificação, no sábado sobre o dia vazio e no domingo, presencialmente, no Blue Trio Hotel em Valinhos, nós vamos fazer o domingo da ressurreição. Beleza? Nós vamos fazer o domingo da ressurreição e nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Então não perca, sexta, sábado e domingo, nossa celebração de Páscoa. Beleza? Conto com você. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo domingo. Para receber a bênção, peço que você levante suas mãos, assim como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto apenas simbólico, traga as mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua vida. Não só hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um ótimo domingo, que Deus te abençoe. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe. Tchau, tchau.